Então, nessa ação penal 501-5608, depoimento do senhor Valmir Pinheiro Santana. Senhor Valmir, o senhor foi acusado de um crime nesse processo pelo Ministério Público. Em condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Mas é sabido que o senhor teria feito um acordo com o Procurador-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo. É isso mesmo, senhor Valmir? Correto. O senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade por esse acordo? Correto. Eu vou advertir o senhor, então, senhor Valmir, que o senhor não tem direito de silêncio. O senhor tem que responder as perguntas que lhe forem feitas. Se o senhor mentiu, o senhor responde por um crime e ainda o senhor perde seu acordo, certo? Correto. Senhor Valmir, o senhor atuou como diretor financeiro da UTC? Atuei. Qual o período, aproximadamente? De 96, janeiro de 96 até novembro de 2014. O senhor, da UTC Engenharia. Tá. O senhor seguia ordens do senhor Ricardo Ribeiro? Sim. A denúncia aqui, nesse caso, é bastante específica, diz respeito a 2 contratos com a Petrobras e a UTC teria participado de consorciada nesses consórcios. O primeiro deles, e as perguntas são sobre esse primeiro apenas por hora, é o consórcio Pipe Hack, que tinha o Odebrecht, o UTC e a Mendes Júnior. Ok. O senhor se recorda desse contrato? Recordo. O senhor participava das negociações, vamos dizer assim, relativas ao contrato com a Petrobras, ou o senhor cuidava só da parte financeira? Não, na realidade, eu cuidava da parte da parte financeira da UTC, no que tange a UTC Engenharia. No caso do consórcio, tinha uma estrutura administrativa e financeira que era autônoma dentro do consórcio, que se reportava ao conselho do consórcio, do qual eu não fazia parte. O Ministério Público afirma nessa ação penal que teria havido acerto de corrupção, o pagamento de propina, a vantagem indevida a agentes da Petrobras para esse contrato do consórcio Pipe Hack. O senhor tinha conhecimento disso? Ou isso aconteceu mesmo? Ou isso não aconteceu? Olha, desse contrato específico eu não participei porque, até onde eu saiba, esses compromissos do consórcio Pipe Hack ficaram a cargo da Odebrecht fazer. Tá? Eles assumiram o compromisso de liquidar com os partidos ou com quem que seja. Como é que o senhor ficou sabendo disso? Eu fiquei sabendo através do próprio Ricardo Pessoa. Mas ficou sabendo na época? Não, não sei se exatamente foi na época ou um pouco depois do contrato, certo? Mas não assim, especificamente detalhes desse contrato eu não tinha muita ação dele, não tinha muita noção do detalhamento desse contrato. O outro contrato é o contrato do TUC Construções, Odebrecht, UTC, PPI, Toio. Desse contrato em específico, o senhor tem conhecimento se houve pagamento ou acerto de vantagem indevida? Teve, isso aí eu tenho conhecimento. O senhor pode me descrever o que o senhor sabe, o que o senhor presenciou na época? Na realidade, eu recebi as informações do próprio Ricardo. Eu não participava do conselho, não participava das decisões do consórcio, o que pagar, para quem pagar e quanto pagar. Eu simplesmente recebi a incumbência de Ricardo, que, olha, eu tenho um compromisso para pagar para o PT, se eu não me engano, nesse contrato tinha algo em torno de 15 milhões de reais de compromisso com o PT, que foram distribuídos durante as campanhas, algumas campanhas e períodos fora e pagamentos fora de período eleitoral. Para agentes da Petrobras, o senhor tem conhecimento do seu pagamento de vantagem indevida? Teve para o Roberto Gonçalves algo em torno de 5 milhões e, se eu não me engano, para o Barusco 2 milhões. O senhor tratou sobre esse assunto diretamente com o senhor Roberto Gonçalves? Não, eu nunca tratei nenhum assunto referente a nenhum tipo de compromisso com nenhum agente da Petrobras. E como é que o senhor sabe que tinha esse acerto? Porque então? Ricardo que me falou na época que a gente tinha que providenciar 5 milhões de reais num período de tempo aí que ele escalonou para o Roberto Gonçalves. O senhor operacionalizou esses pagamentos? Eu operacionalizei a forma do dinheiro, de fazer o dinheiro. O pagamento em si não foi eu que fiz. Quem fez?
o próprio Ricardo ou foi feito através da Rio Marine de Mário Góes. O senhor teve contato com o senhor Mário Góes sobre esse assunto? Provavelmente eu posso ter tido o contato com o Mário Góes para tratar da formatação do contrato, certo? Mas assim, não fui eu que propus a Mário Góes essa forma de pagamento. Então o Ricardo disse, olha, a gente tem que pagar, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões de reais para Mário Góes, que é referente ao compromisso com o Gonçalves. Mas aí ele falou isso para o senhor ou o senhor está exemplificando? Não, na época ele falou comigo que teria que fazer esse pagamento via Mário Góes, não me lembro exatamente o quanto, mas teve esse... E o senhor falou com o senhor Mário Góes sobre esse assunto? Provavelmente sim. Provavelmente o senhor se recorda ou não se recorda? Não, eu não me recordo assim se fui eu que falei diretamente com o Mário Góes isso aí, ou se eu já recebi de Mário Góes, eu acertei com o Ricardo que vai ter um pagamento de 2 milhões de reais ou 1 milhão e meio de reais e vamos formatar o contrato. Aí eu não, como faz um certo tempo, eu não me recordo se teve se foi eu que falei com ele, ou se ele falou comigo, ou se foi o próprio Ricardo que... Esse dinheiro ao senhor Roberto Gonçalves foi entregue em espécie ou foi pagamento no exterior? Uma parte desse recurso foi pago em espécie aqui no Brasil, certo? E outra parte foi pago via Mário Góes com o contrato. Agora o que Mário Góes fez com o dinheiro aí já não sei. Mas isso o senhor já sabia nessa época? Que parte foi em espécie pela UTC e parte foi pelo Mário Góes? Na época eu sabia. Na época eu sabia. E esses pagamentos em espécie, o senhor sabe quem fez a entrega? Provavelmente foi o Ricardo que entregou. Provavelmente o senhor não tem certeza? Não, não tenho certeza que 100% das entregas foi feito por Ricardo. Eu sei que algumas Ricardo me pediu, eu disponibilizei o recurso no Rio de Janeiro para ele e ele entregou, ou ele mandou entregar alguém. Mas o próprio Ricardo pessoalmente fazia essas entregas? Ele recebeu, pelo que Ricardo me contou a posteriori, o Gonçalves foi algumas vezes lá no escritório, na filial do Rio, e se eu não me engano ele foi 1 ou 2 vezes em algum restaurante, alguma coisa assim. Mas isso que ele relatou foi o Ricardo? O Ricardo me falou. O senhor não teve contato mesmo com o senhor? Com o Roberto Gonçalves, não. Nem por telefone? Não, nunca. Eu até conheci Roberto Gonçalves, mas em eventos assim de feira de óleo e gás, que ele foi no estande da empresa. Passou alguma informação de conta no exterior pelo nunca, senhor, né? Do senhor Roberto Gonçalves? Nunca, nem sabia que ele tinha conta no exterior. Certo. E por que o AUTC pagou propina para o senhor Roberto Gonçalves nesse contrato do TUC? Eu sei que a gente pagou a propina. Agora, o que é que benefício ele trouxe para a empresa, aí eu já não sei, porque eu não fazia parte dessa negociação. E no consórcio do Pipe Hack, o senhor tem certeza que não houve pagamento pelo UTC de propina? Pela UTC, que eu saiba, não teve nenhum pagamento. Para o Roberto Gonçalves? Para o Roberto Gonçalves, que eu saiba, não teve nem outro. Para o outro também não me recordo. Não tenho lembrança quanto a isso. Bom, e como é que o senhor como é que a UTC fazia, como é que o senhor operacionalizava normalmente geração de recursos em espécie? Aí tinha os contratos fictícios, né, com algumas empresas, com a SM, com SM Terraplanagem, com a Tacla Durante, com algumas empresas que estão aí na relação aí da colaboração, que a gente fazia essas operações para gerar esse recurso, mas em nenhum momento os representantes dessas empresas tiveram entrega direta para nenhum agente. O dinheiro voltava para a UTC? O dinheiro voltava para o UTC e normalmente entregava para Alberto Youssef, que fazia a guarda desses recursos e disponibilizava quando ele precisava. Bom, as perguntas do juiz são essas, passa ao Ministério Público. Muito rapidamente. Senhor Valmir, boa tarde. Boa tarde. O senhor, quando respondendo as perguntas sobre o contrato Pipe Hack, o senhor disse que os pagamentos de propina ficaram a cargo da Odebrecht
e que o senhor teve conhecimento disso pouco depois. O que o Ricardo me falou. Certo. O senhor, enquanto diretor financeiro, sabia se essas empresas consorciadas, como nesse caso do consórcio PipeRec, faziam a compensação desses pagamentos de propina? Compensação como assim? Havia uma rubrica ou um valor que era descontado do próprio consórcio, uma vez que uma das consorciadas fazia o pagamento da propina? Olha, isso aí eu sei o seguinte: como é que a gente recebia dinheiro do consórcio? Ou era distribuição de dividendos, ou era reembolso da mão de obra disponibilizada para o consórcio, ou equipamentos disponibilizados ao consórcio. Equipamento das consorciadas, eu tenho um guindaste que deixei à disposição do consórcio. Então eu tenho um valor que o consórcio paga para a empresa. Tem em cima da margem de resultado do contrato, é distribuído trimestralmente, semestralmente ou mensalmente o dividendo referente a esse contrato. Então, eu estou tirando pelo o que acontecia na TUC. Então, dessa distribuição, desse repasse de recursos que o consórcio mandava, aí a gente fazia o pagamento pegava um pedaço desse dinheiro para fazer os pagamentos. Então, teoricamente, saía do resultado da empresa esse pagamento desses contratos ilícitos, fictícios, para prover recursos para o... Objetivamente, pela análise financeira do consórcio, o senhor sabia que a Odebrecht, à época, estava pagando propinas a partir desse contrato do consórcio PipeRec? Eu não sabia, porque eu não tinha esse acompanhamento, porque tinha uma equipe administrativa e financeira que acompanhava esse contrato. Eu recebia dividendos, agora não tinha esse controle se ele estava passando mais dinheiro para o Odebrecht ou para o Mendes Júnior, para quem quer que seja, para fazer esses pagamentos. Isso aí não tinha. O senhor soube, à época da execução do contrato, que havia pagamento de propina pelo Odebrecht? Que Ricardo tinha comentado comigo. Certo, exatamente. Pelo senhor Ricardo Pessoa. Exatamente. E o senhor sabia que ele falou assim: olha, PipeRec não precisa, a gente não tem nenhum compromisso porque vai ser Odebrecht ou Mendes Júnior. Não sei se a Mendes Júnior pagou alguma coisa, certo. Não tenho certeza. E não teria nenhum compromisso, esse compromisso não teria nenhum compromisso de pagar propina para agentes públicos? Exato. Certo. Em relação os pagamentos que o senhor atribuiu ao consórcio TUC, para o senhor Roberto Gonçalves, o senhor mencionou que houve duas formas de pagamento, né, em espécie e por meio do senhor Mário Góes. Esses pagamentos em espécie, era o senhor o responsável por gerar o dinheiro ou por controlar a geração desse dinheiro? Sim, como eu estava falando, Ricardo me passava a demanda: olha, eu preciso pagar X milhões para fulano e tal. Aí eu, dentro de um fluxo, aí eu fazia os contratos e para gerar esses recursos líquidos em espécie para prover, para honrar esses compromissos assumidos por ele. Certo. Nesse caso específico de pagamento ao senhor Roberto Gonçalves, o senhor Ricardo Pessoa falou com o senhor expressamente: preciso de gerar determinado valor em espécie para pagar o senhor Roberto Gonçalves? Não, ele disse: olha, eu preciso pagar Roberto Gonçalves. Assim como tinha Roberto Gonçalves, tinha outros compromissos que a empresa tinha com Barusco, com Vacari, com outros que... Aí tinha um fluxo, olha, vou fazer um pagamento X para a empresa Y para me dar um valor para entregar para Gonçalves. Não tinha um negócio assim específico para Gonçalves ou para quem quer que seja. Eu tinha um valor que eu precisava produzir e produzia aquele valor para aquele mês e fazia as liquidações que eram necessárias. Certo, e só para finalizar, em relação ao relacionamento com o senhor Mário Góes, era o senhor que fazia esse contato com ele ou era uma outra pessoa da UTC? Não, quem fazia o contato com o Mário Góes, o relacionamento de Mário Góes era Ricardo Pessoa. Tá?
aí, eventualmente, Ricardo podia, como eu conhecia Mário Góes, ele podia, me acertei com o Mário Góes para pagar X reais para fulano e tal. Então, monte lá um contrato com ele para fazer um pagamento. Porque Mário Góes tinha serviços lícitos com a empresa, certo? Pela experiência que ele tem na área naval e tal. E eventualmente teve esses pagamentos ilícitos. Então, como eu já tinha produzido alguns contratos com ele na parte lícita, ele chegou, pediu, conversa com o Mário Góes que eu já acertei com ele, vai pagar X reais para fulano e tal. Então eu ia lá, operacionalizava esse contrato para fazer esse pagamento ilícito. Para pagar esse pagamento. Era isso que o senhor fazia? Era isso aí. Perfeito. Está ótimo, senhor Valmir. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Satisfeito, excelência. Defesa de desculpe, a ciência de acusação tem perguntas? A defesa de Márcio Faria tem perguntas? Sem perguntas. Defesa de Olívio Rodrigues? Sem perguntas. A defesa de Rogério Araújo? Sem perguntas. A defesa de Roberto Gonçalves? Sem perguntas. A defesa do próprio acusado? Tem sim. Pode alcançar ali, por gentileza. Boa tarde, Valmir. Boa tarde. Valmir, só para a gente deixar bem claro, você disse que os pagamentos feitos a Roberto Gonçalves a pedido do senhor Ricardo Pessoa foram feitos de duas formas. Uma parte em espécie, Exato. Na qual você, por intermédio de contratos fictícios com determinadas empresas, gerou esses recursos para entregar ao senhor Ricardo, para entrega ao Roberto Gonçalves. E a segunda parte por meio de contratos fictícios feitos com o senhor Mário Góes, é isso? Exatamente. Esses contratos feitos com o senhor Mário Góes foram feitos para pagamento ao senhor Roberto Gonçalves. O senhor sabe se o Mário Góes tinha uma relação com o senhor Roberto Gonçalves? Eu não sabia, mas como foi uma situação que Ricardo disse, olha, vamos fazer um contrato de X com o Mário Góes para pagar Gonçalves. Então eu imagino que tinha esse relacionamento com o Mário Góes. Não tenho certeza que nunca vi os dois juntos, mas... Esses pagamentos do contrato com a Rio Marine foram feitos pela UTC por transferência bancária à conta da Rio Marine, é isso? Na conta Rio Marine, exatamente. Conta corrente da Rio Marine no Brasil ou no exterior? No Brasil. Sempre no Brasil. O senhor sabia de que forma o senhor Mário Góes teria repassado esses recursos ao senhor Roberto Gonçalves? Eu não tenho a menor noção do que é que ele fez com o dinheiro. O senhor sabia que o senhor Roberto Gonçalves tinha conta no exterior? Não, nunca soube. O senhor tomou conhecimento de que esse repasse de valores pelo senhor Mário Góes ao Roberto Gonçalves foram feitos por intermédio de 4 transferências bancárias no exterior no valor de $300 mil? Não tinha conhecimento. Alguma vez o senhor determinou que fossem feitos pagamentos a Roberto Gonçalves no exterior ao senhor Mário Góes? Não. Estou satisfeito, excelência. Obrigada. Esclarecimento do juiz apenas. Por que, nesse caso, parte foi em espécie diretamente pela UTC e parte através do senhor Mário Góes? Por que essa... Por que não se pagou tudo em espécie ou por que não se fez tudo pelo Mário Góes? Excelência, nesse momento eu não sei, não consigo recuperar a memória qual o motivo, certo? Deve ter tido algum motivo, não sei se foi por algum problema de nós não termos espaço de geração com esses fornecedores de nota que nós tínhamos, ou o próprio Mário Góes pediu, o próprio Gonçalves pediu para Ricardo. Aí eu não me recordo aqui agora, não sei como por que teve esse tipo de divisão. Alguma coisa mais que eu gostaria de falar para o nosso depoimento? Não, só agradecer aqui o poder esclarecer aí essas situações. Espero que tenha ajudado aí a justiça para esclarecer. Tá bom, pode interromper o depoimento?